Quero, neste momento, estar trazendo uma palavra ao coração de todos que vão estar ouvindo esta palavra, esse ensinamento, esse conhecimento da palavra de Deus, com o tema O Vaso Escolhido. Estamos com a Bíblia aberta aqui no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18, versículo de número 6, na parte B do versículo, que diz a palavra de Deus. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Deus fala com o profeta Jeremias e a palavra diz que Deus manda o profeta descer à casa do oleiro. Diz a palavra que Deus começa a falar acerca do conhecimento da escolha do vaso nas mãos de Deus, em que Deus poderia escolher um homem e uma mulher como vaso nas mãos do Senhor. Então Deus pede para o profeta: levanta, desce à casa do oleiro e lá fazerei ouvir as minhas palavras. Quando nós olhamos para esse texto bíblico da palavra de Deus, nós vemos que existe 4 características para sermos vasos escolhidos pelas mãos de Deus. O oleiro, quando ele escolhe-se um vaso para fazer, para colocar na roda e começar a trabalhar, primeiro ele vai à escolha do barro. Existe mais de 200 características de barro, aonde todos esses barros não são perfeitos para se fazer um vaso, e sim somente aquele que o oleiro escolhe. Desta maneira também é Deus. Deus não te escolhe por simplesmente ser escolhido por alguma coisa em que Ele quer fazer na sua vida. Deus, Ele escolhe porque Ele viu uma qualidade em que você é como barro. A primeira característica do oleiro, a primeira característica de Deus para escolher o barro, Ele procura o melhor barro de melhor qualidade. O que nós aprendemos com esta palavra em que o profeta Jeremias, ele ouviu da parte de Deus: levanta-te, desce à casa do oleiro, porque lá fazerei ouvir as minhas palavras. O profeta veria o oleiro fazendo o vaso perfeito. Quando o oleiro escolhe o barro, ele então começa a pegar o melhor barro para fazer a sua obra, que seria o vaso a ser perfeito diante dele. Desta maneira, Deus, meu amigo, irmão, Deus te escolhe como barro, Deus te faz como barro. Vemos aqui nesta mesa, nós vemos que temos uma qualidade de barro. Este barro é o barro que seria perfeito para o oleiro estar amassando este barro. Então, quando o oleiro escolhe este barro, ele começa a fazer algo importante, que seria dar o primeiro passo. O primeiro passo que Deus deu para ele escolher, para Deus fazer você como vaso, foi tirar você do lodo. Assim também o oleiro, ele pega o barro lá no riacho, no rio, e ele faz este barro ser transformado como vaso. Então o primeiro passo é a escolha do barro. O segundo passo, a segunda característica do oleiro, passa-se para o amassamento do barro. Vemos aqui que depois que o oleiro escolheu o barro, então ele pega este barro e ele faz um amassamento. Por que ele faz esse amassamento? Para que este barro, ele venha ser um barro perfeito, venha estar pronto para fazer o vaso na roda, venha ser colocado na roda pela mão do oleiro, que é Deus, e ele venha ser perfeito, está no ponto para ser o vaso perfeito. Então ele começa a amassar. Deus, muitas vezes, ele começa a amassar, ele começa a fazer você de um vaso, ele começa a pegar o barro, vai fazendo o amassamento, ele tira todo o egoísmo do nosso coração, ele tira toda a vaidade, ele tira tudo aquilo em que nós trazemos do mundo e começa a fazer um amassamento. Ele começa a amassar o barro, vai tirando os resíduos que vêm sobre o barro e toda aquela sujeira vai ficando purificada. Assim também é na sua vida, meu irmão.
assim também Deus quer amassar você. Assim Deus quer te fazer você como um vaso perfeito, mas para isso é necessário Deus começar a trabalhar nesses processos da sua vida. É necessário você entender que precisa o oleiro escolher você como barro e começar a amassar para chegar no propósito para ser um vaso perfeito. A segunda característica, então, em que nós vemos, depois da escolha do barro, é o amassamento. Este amassamento é necessário você passar para que Deus venha mudar a tua vida, para que Deus possa transformar a sua vida e você começa a ser algo para ser um vaso preparado diante de Deus. Quando eu olho aqui, eu vejo que Deus fala com o profeta, diz o Senhor na palavra, assim como barro na mão do oleiro, assim sou vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Depois que Deus amassa o barro, depois que o oleiro amassa o barro, tirou todo o resíduo, toda a vaidade, tirou toda a sujeira, depois que tirou toda a soberba, depois que tirou todo o egoísmo, então passa-se para o terceiro processo do oleiro. Qual que é o terceiro processo? O terceiro processo do oleiro, depois do amassamento, é a modelagem. Então o oleiro pega-se este barro, coloca-se na roda e começa a modelar, a fazer o vaso conforme é necessário. Muitas vezes nós achamos que nós estamos perfeitos diante de Deus. Muitas vezes nós achamos que nós estamos no ponto. Muitas vezes nós achamos que nós não precisamos ser modelados. Muitas vezes nós achamos que nós não precisamos passar pela mão do oleiro. Por que será? Porque muitas vezes nós achamos que nós já estamos naquilo que realmente nós achamos que nós estamos prontos. Mas quando o oleiro escolhe o barro, quando o oleiro ele amassa o barro, então ele joga-se esse barro e começa a fazer naquela roda um vaso modelado. Eu preciso ser modelado. Você precisa Deus moldar você. Nós precisamos ser moldados por Deus, por dentro e por fora, para sermos perfeitos diante de Deus. O oleiro pega-se, o barro coloca na roda e começa a moldar. E ele começa a fazer um molde para que este vaso esteja perfeito, para que ele seja um vaso conforme a necessidade de estar pronto para a obra de Deus. E o oleiro, quando ele começa a moldar o vaso, quando ele coloca o vaso na roda e começa a moldar, então ele começa a fazer o processo daquele molde da forma que é necessário. Deus muitas vezes faz isso conosco. Muitas vezes Deus pega nós, Deus vê que nós não estamos perfeitos como o vaso, então ele começa a moldar. A palavra diz que Deus fala com o profeta Jeremias e ele pede para ele descer à casa do oleiro, para que ele pudesse ver o oleiro estar fazendo o vaso conforme deveria fazer, para que ele pudesse ver o oleiro estar trabalhando naquela roda, moldando-se aquele vaso. Muitas situações da nossa vida, nós precisamos entender que nós precisamos passar pela mão do oleiro, para que o oleiro venha nos fazer conforme a sua vontade, para que seja determinado conforme a vontade de Deus sobre a nossa vida. Nós precisamos passar pela mão do oleiro e ser um vaso perfeito. O terceiro passo, a terceira característica em que o oleiro ele começa a trabalhar na olaria e começa a fazer o seu vaso perfeito. Ele começa a trabalhar na moldura do vaso, em que o vaso venha estar conforme será necessário. Quando o oleiro ele termina de moldar o vaso, então ele passa-se para o quarto item, ele passa para a quarta característica, em que é levar este vaso para a fornalha. Nós vemos aqui que o vaso foi passado no processo de molde, ele foi modelado por Deus, ele foi modelado pelo oleiro. Nós somos modelados por Deus. Deus criou-se o homem como a sua imagem e a sua semelhança.
Deus, quando ele fez Adão, ele fez do pó da terra, ele moldou-se Adão e ele fez-se um vaso perfeito, mas ainda precisava algumas características para Deus, o oleiro, continuar trabalhando na vida de Adão. A Bíblia diz que nós muitas vezes precisamos estar perfeito e chegarmos na posição que Deus quer. Após Deus moldar, após Deus começar a trabalhar no vaso, então ele começa a deixar o vaso perfeito, ele começa a fazer-se este vaso como nós estamos vendo aqui, e ele aparentemente parece ser um vaso em que está pronto, mas ele terá que passar pelo quarto processo, ele terá que passar pelo processo da fornalha, pelo processo em que ele vai criar-se resistência. Muitas vezes nós precisamos criar resistência diante de Deus. Muitas vezes nós precisamos entender que para sermos vasos perfeitos, nós precisamos criar resistência para resistir às situações da vida e sermos um vaso conforme a vontade do oleiro. Vemos aqui que quando o oleiro ele começa a fazer a sua obra, a sua arte, e começa a trabalhar-se como oleiro e fazer-se o seu vaso, então chega-se os processos onde ele precisa deixar o vaso pronto. Temos um vaso perfeito, um vaso moldado, que um dia ele foi barro, e deste barro foi amassado, e depois ele foi moldado para chegar-se na fornalha e sair perfeito. A nossa vida diante de Deus, ela precisa estar cada vez mais na presença do Senhor, conforme a vontade dele. Ela precisa ser moldada, ela precisa ser amassada e precisa chegar-se na fornalha. A fornalha é o último passo do oleiro. Deus fala com o profeta Jeremias dizendo: não poderei fazer de ti, ó casa de Israel, como fez este oleiro, não poderei fazer de vós como fez este oleiro. Quando nós passamos no último passo do processo da fornalha, nós estamos se deparando com uma resistência para estar pronto para aquilo que Deus quer na nossa vida. Quando nós passamos por todas estas características, quando nós passamos na mão do oleiro, nós temos que entender que Deus está nos fazendo como um novo vaso na presença dele. Nós temos que entender que como Deus falava com o profeta Jeremias, assim também Deus fala conosco. Não foi só o profeta Jeremias que Deus falou. Deus falou com vários profetas acerca do barro, do vaso, na mão dele como oleiro. Deus falou como o profeta Isaías também. No livro do profeta Isaías, capítulo 64, versículo 8, Deus também fala com o profeta, e o profeta entende a palavra de Deus, dizendo desta maneira nesse versículo: mas agora, ó Senhor, nós somos o barro, e o Senhor é o oleiro, e todos nós somos obra das tuas mãos. Nós somos obra da mão de Deus, irmão, irmã. Nós somos obras da mão do Senhor. E nós precisamos entender que nós temos que passar na mão do oleiro. Nós precisamos entender que como barro, nós passamos na mão do oleiro, nós passamos na mão de Deus. E como barro, nós passamos pelo amassamento para a nossa vida ser limpa, para ser purificada, para ser diante de Deus o momento da transformação. Nós passamos pela mão do oleiro para ser um vaso moldado como este vaso. Nós passamos na mão do oleiro para passar pela fornalha como este vaso perfeito. Este vaso que agora nós vemos que ele está na posição perfeita. Mas até então ele não era perfeito. Ele era um simples barro aonde Deus mudou totalmente a característica dele e deixou ele deste vaso perfeito. Seja um vaso perfeito na mão de Deus, seja um vaso perfeito para a obra de Deus, seja um vaso perfeito para aquilo que Deus quer na tua vida, seja um vaso perfeito para o chamado de Deus.
aceite-se estar na roda do oleiro, aceite a palavra do Senhor, aceite aquilo que Deus tem na sua vida e que você possa ser barro nas mãos de Deus, seja algo como Ele possa fazer você, como este vaso que estamos aqui vendo. Vemos um vaso perfeito, um vaso pronto, um vaso bonito, um vaso que nós olhamos para ele, está pronto para aquilo em que o oleiro já designou como obra da sua mão. Diz a palavra do Senhor, Deus fala com o profeta, desce à casa do oleiro. É momento de nós refletirmos na nossa vida, é momento de nós começarmos a entender que nós precisamos descer à casa do oleiro, nós precisamos descer até o Criador dos céus e da terra, para que sejamos ser um vaso perfeito conforme Ele quer. Eu quero que você entenda esta palavra, esta mensagem, que ela possa adentrar no seu coração, que você deixe o Espírito Santo falar no seu coração, para que você venha a ser um vaso perfeito na mão de Deus. Talvez você olhe para este vaso e você vê uma perfeição e você diz, quem sabe eu não poderei ser um vaso desse nas mãos do Senhor? Quem sabe Deus não possa falar comigo, como falou com o profeta Jeremias, como disse, desce à casa do oleiro, eu não poderei fazer de ti como fez esse oleiro, quando ele estava lá. A Bíblia, a palavra do Senhor diz que o oleiro estava fazendo-se o vaso, e de repente o vaso, ele escorregou da mão do oleiro. Quem sabe naquele momento, ele estava nesta perfeição de vaso, e naquele momento o vaso escorregou-se na mão do oleiro, e naquele momento o vaso se quebrou, e quando ele se quebrou, ele voltou novamente a ser esses caquinhos deste barro, a ser um barrinho desta forma, a ser um barro que parece inútil, mas este barro um dia vai ser este vaso perfeito. Quem sabe naquele momento o oleiro, ele começou a fazer o vaso e achava que estava perfeito, e ele olhou para este vaso e começou a entender que agora a sua obra-prima estava pronta. Mas de repente diz a palavra do Senhor no livro do profeta Jeremias, capítulo 18, no versículo 6, que o vaso caiu e se quebrou. Então diz a palavra que o oleiro tornou a pegar aquele barro, como este barro, ele tornou a fazer o amassamento, a modelagem, e ele fez-se um vaso perfeito, como nós vemos aqui. Este vaso bonito, este vaso pronto, mas era um vaso em que o oleiro estava projetando. Deus quer projetar na sua vida também. Deus quer moldar, Deus quer te amassar, Deus quer te transformar. Assim como o oleiro, ele fez o barro transformar num vaso perfeito, assim sois vós na minha mão, diz o Senhor. Olhamos para esta palavra e vemos o que o Senhor Deus pode fazer na vida de um homem. Por muitas situações da vida que nós passamos, nós entendemos que os planos de Deus estão todos designados sobre a nossa vida, sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, o teu filho, o teu esposo. Mas para isso é necessário você entender que Deus vai começar a moldar. Deus vai começar pelo primeiro processo, Deus vai começar a amassar, Deus vai começar a transformar a tua vida. Quando o profeta Jeremias entende a palavra de Deus, a mensagem que Deus passava para ele, ele entendia que Deus ia mudar toda a característica de Israel, assim como Deus pode mudar a sua vida. Neste momento, o oleiro está trabalhando na roda, e neste momento o oleiro quer mudar a tua vida. Neste momento, o oleiro quer te fazer um vaso perfeito, que é um vaso que você olha e você vê nesta mensagem, que você vê, quem sabe, neste momento, e começa a olhar e dizer, para que Deus possa fazer a tua vida e seja um vaso perfeito nas mãos do Senhor. Talvez tantas coisas te fez você entender e desistir, talvez tantos momentos da vida que tentou as situações fazer você parar, mas hoje Deus está dizendo,
Assim como o oleiro, ele está fazendo o vaso, e assim o vaso tem que ser perfeito, assim sois vós da minha mão, ó casa de Israel. Neste momento, eu quero apresentar a você esta palavra, e quero dizer: não poderei, diz o Senhor, fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Assim o Senhor, Ele está dizendo: como este vaso perfeito, assim também sou vós nas minhas mãos, diz o Senhor, em nome de Jesus. Amém.